Sabemos que Jesus, quando veio até nós, ele veio para combater basicamente uma única coisa: a hipocrisia. E a partir daí ele veio com todo um cabedal de conhecimentos, nos falando sobre a verdade, sobre o amor incondicional de Deus, nosso Pai, e nos deu um roteiro para que nós tivéssemos uma vida saudável, próspera e feliz. E não só isso, mas também que nós tivéssemos uma visão de futuro, porque, como sabemos, somos espíritos imortais, fadados à perfeição relativa. A perfeição absoluta, como sabemos, só Deus o é. Mas que nós podemos evoluir em espírito para alcançarmos a felicidade, que vai estar tão distante de nós na medida dos nossos esforços. Ao aparecer, ao advento do Espiritismo, é mais uma possibilidade para que nós temos de conhecimentos para combater uma outra coisa que é muito do nosso mundo, que é o materialismo. No mundo atual, para onde você olhar, você vai ver exacerbado o culto ao materialismo. Sejam nas cirurgias plásticas que nós fazemos, seja na busca pela riqueza fácil, Bitcoin, os bets da vida. Hoje os nossos ídolos são outros, chamados de influencers. São os novos gurus. Nada sabem. Nos textos sagrados são os pseudo-sábios. Falam umas coisinhas ali, aí levam todo um rebanho. Mas são pessoas vazias desse conhecimento que a gente vai buscar aqui hoje. Não por acaso fui convidado para falar hoje aqui, nesse feriadão glorioso. Porque não sei se vocês sabem, eu faço terapia também. Eu estou na moda. E todo dia eu falo com o meu terapeuta. E todo dia ele me dá uma missão. Se quiserem saber quem é o meu terapeuta, eu digo no final. Se formos buscar em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus, lá pelas tantas, fala o seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente, grifem o somente, coloca aí entre aspas, chaves, colchetes, etc. Somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O que será que Jesus quis dizer com fazer a vontade do Pai? Continuando em Mateus, já no capítulo 21, versículo 28 e 32, eu vou citar muitas coisas aqui, tá, gente? Mas não se preocupem com isso, não. O importante é a essência da mensagem, tá?
Lá em Mateus, ele registrou uma parábola contada por Jesus. A parábola dos dois filhos. E Jesus conta que o pai chegou para um de seus filhos e disse: vai trabalhar na minha vinha. Aí ele disse: não vou. Estou aqui na minha rede social, estou aqui interagindo com os meus seguidores, eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Aí o pai chegou para o outro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí o filho: vou. Não foi. Aí Jesus pergunta: qual desses fez a vontade do pai? O que disse que não ia, mas foi? Ou o que disse que ia e não foi? Essa foi a introdução, tá, gente? Deixaram o almoço pronto? Não? Não deixaram o almoço pronto? Ih, gente, eu estou me vendo aqui. Humberto de Campos escreveu um livro na psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Cartas e Crônicas. E nesse livro ele narra várias historinhas. E uma delas tem sob o título A Petição de Jesus. Que é essa que vocês leram aí. Ele estava lá atarefado, atendendo muita gente. E aí ele pediu para Pedro ir na casa de um irmão cuja filha estava enferma. E aí ele diz assim: Pedro, na época ainda era Simão, Simão, vai à casa do fulano e atende a filha dele, Sara. E Deus Pai vai atuar pelas tuas mãos para ajudar essa irmã. E Pedro sai que nem eu saí de casa para vir falar aqui para vocês. Feliz da vida. Só que chegando lá, o pai da família estava alcoolizado, não quis saber dele, xingou ele. Aí mandou ele falar com o filho mais velho. Aí ele foi com o filho mais velho. Pior ainda, estava jogando cartas lá e estava perdendo muito, xingou ele. Na saída ele encontrou a mãe. A mãe também não quis saber dele. Mandou ele por um caminho. Aí ele entrou num lugar onde o filho mais novo estava surrupiando os cofres, a riqueza da família. Quis bater nele também. Mas levou ele onde estava a irmã. A irmã, totalmente desequilibrada, começou a xingar ele também, e aí ele não aguentou. Voltou. Chegou lá, ele narrou toda essa história para Jesus. O meu Senhor não deu. Aquela casa ali é um antro de perdição, é uma confusão só. Não deu, não deixaram nem eu falar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Jesus calado. Aí, se eu não fui bastante claro, como eu iria ajudar ali? Aí Jesus fala: Pedro, eu conheço aquela família ali de muito tempo. Quando eu te pedi para ir lá, só que te pedi para ajudar. Só isso. Então, quantos de nós perdemos a oportunidade de ajudar, porque antes da gente fazer alguma coisa, a gente julga. Se não tiver de acordo com o que eu quero, com o que eu acho, eu não ajudo você. Na verdade, eu estou pensando só em mim. É esse mesmo Pedro que depois vai atender os leprosos, os enfermos da alma. É o mesmo Pedro. É essa transformação que Jesus espera de nós.
A humanidade, ela não progride de acordo com os interesses dos indivíduos. Ela progride coletivamente. O mal só será vencido quando nós coletivamente decidirmos lutar contra o mal, a partir do mal que há em nós mesmos. Estão percebendo a dimensão do negócio? Ainda não entramos no texto. Hoje vai rolar um negócio aqui bacana. Então, e quem pulou esse negócio aqui? Foi eu não, né? Travou aqui, gente. Mas vamos lá. No slide 2, que não é esse. No slide 2, que não é esse, Joana de Ângelo vai nos falar sobre o amor como força transformadora. Quem fez Enem, vestibular, alguma coisa assim, quando vai fazer redação, sabe que na redação você tem a introdução, o desenvolvimento do que você quer dizer e no final você conclui. Joana fez isso aí também, ela fez uma introdução para nos falar o seguinte. Pode vir, filho, fica à vontade, aqui é nós e Jesus, vai tranquilo aí. Ela fala o seguinte, vocês têm o texto aí na mão. O amor é o feliz responsável pelos pensamentos humanos superiores. Aqueles que iluminam a criatura, dignificam a sociedade, fomentam o progresso, porque sem condenar, não limita o seu raio de ação, antes amplia-o, envolvendo todos os seres sencientes, ou seja, sensíveis, né? Em um só sentimento de fraternidade, sem olvidar as forças da natureza. Então, aqui ela fez um apanhado geral do que ela vai desenvolver. Por que isso? Porque a razão de você existir, a razão da existência deste mundo chamado Terra, desta constelação chamada Via Láctea, desse sistema solar, a razão de existir um universo, e agora você está dizendo que são vários, dependendo das dimensões, a razão disso é uma só, o amor paternal de Deus. Portanto, quem não crê em Deus, não vai entender isso que nós estamos falando aqui. Porque o Deus que foi vendido é um velhinho de cabelos brancos, barba grande, que está sentado num trono dando ordens. É um Deus personificado. Então, quando alguém diz eu não creio em Deus, que Deus nós estamos falando? Desse Deus que foi humanizado pelas religiões. Só isso. Mas quando ele entende a grandiosidade da divindade, o que de fato é Deus nas nossas vidas, amplia um leque de possibilidades. E mudou aqui. Bom, começamos aqui, estamos... Não estamos. Estamos... Ih, mudou de novo. Ah, meu Deus. Vamos. Quer ficar aqui na cultura do desamor, né? Engraçado isso. Então... Ah, meu Deus. Para aí, filho. Fica aí. Tá. Então, Joana de Ângelo está nos falando de, basicamente, pensamentos superiores. O amor inspira pensamentos elevados que iluminam o indivíduo.
Só que se vocês faltaram a aula sobre o que é o amor, dificilmente, não estou dizendo que vocês não vão entender, dificilmente vocês vão compreender o conceito de amor que ela está falando aqui. Não é o amor que eu tenho pela minha esposa, pela minha filha, pelos trabalhadores da casa, por vocês. Não é aquele amor-paixão que depois vira ódio, vira intriga, vira raiva e no final vira guerra. Estamos falando de uma coisa divina que deu origem a tudo e a todos. Está dando para entender? É desse amor que a gente está falando aqui. E é essa força transformadora que vai nos levar a outros patamares como individualidades. Como nós vamos ver ao longo do texto, ela vai nos mostrando como nós somos transformados a partir deste tipo de amor aqui, que é único. O resto foi nós que inventamos aqui na Terra, mas que não vale para os marcianos, para os venusianos, para os jupiterianos, não vale. Esse que a gente criou aqui só vale para nós aqui, no nosso mundinho aqui. Dignificação social. Através do amor, a sociedade se torna mais digna e harmoniosa. É claro. Onde reina a fraternidade, a concórdia, a compreensão, não tem problema. Quantas sociedades grandes e pequenas nós conhecemos que funcionam desta forma há séculos? Agora, quando a gente sintoniza lá no chão, a gente não vai conseguir ver as estrelas. É simples assim. Progresso. O amor é um catalisador para o avanço e desenvolvimento humano. Por que ela fala isso? Porque quando você faz as coisas com amor, você sente uma leveza, uma alegria, que no meu caso é indescritível. E isso te evita uma série de coisas, como fadiga. Ela vai falar aqui, fadiga, cansaço, estresse. Porque você tem que fazer uma coisa, você já vai fazer por obrigação. Você vai de má vontade. Eu não estava planejado para estar aqui hoje com vocês. Mas o meu terapeuta, olha, eu vou te arrumar um negócio bacana, assim, vou inspirar o Otávio para te colocar nessa. Vocês pensam que eu reclamo? Eu tenho poucas alegrias na vida, essa é uma delas. Então, progresso. Que tipo de progresso? Mental, moral, espiritual, financeiro. Aí você escolhe aí para onde você quer ir. Em seguida, a cultura do amor, que ela quer que eu fale sobre isso. Vamos nós aqui. Na cultura do... antes eu tenho que falar, dar um exemplo. Volta lá. Ih, ih. Menina, esse computador aqui tá me dando uma surra, viu? Por que isso é importante? Eu não sei se vocês viram. Rolou um tempo aí um vídeo na internet de um jovem peruano. Vou pegar o nome dele aqui.
Victor Martins, de 12 anos, uma criança, que à noite ia para debaixo de um poste na rua para estudar. Porque na casa dele não tinha luz. E o sonho dele é se formar em alguma coisa para combater a corrupção no país dele. Olha que pensamento nobre dessa criança de 12 anos. E aí o vídeo viralizou. E aí, gente, um empresário lá do país Bahrein, que é um conjunto de ilhas que fica lá no Oriente Médio, muito rico, se sensibilizou com o garoto, viajou para o Peru para conhecer o garoto, e segundo a reportagem da época, ele renovou a casa do garoto, melhorou a escola do garoto e passou a bancar os estudos do garoto. Por que um empresário rico lá do Oriente Médio fez isso? Ah, porque ele tem dinheiro. Será que é só por isso? Nós não estamos acostumados com esse tipo de notícia. E às vezes no choque a gente faz aquilo que eu falei, a gente julga. Quer aparecer, quer aumentar o número de seguidores. Precisa. Tem um outro caso de um jogador de futebol chamado. Eu tinha colocado aqui, botei ele lá para o final, agora perdi ele aqui. Mané. Alguma coisa Mané. Ele é jogador de futebol do Senegal. Quem conhece o Senegal sabe que é um país africano, como tantos outros, tem muita miséria, tem muita dificuldade. E o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele sai da aldeia, da vila que ele morava, muito pobre, vai para a capital, e aí ele consegue, com esforço, ascender. Daí que ele vai parar na Inglaterra. Eu não estou enganado, no Manchester City. E se torna um grande jogador de futebol. Pois esse rapaz volta sempre lá na aldeiazinha dele, e lá ele já construiu não sei quantas escolas, hospitais, instituições e tantas outras coisas. Sustenta não sei quantas famílias nessa aldeiazinha dele. É mais um exemplo para a gente refletir sobre o que o amor pode fazer quando nós nos dispomos a trabalhar. E aí, depois dessa introdução quilométrica, já está até acabando o tempo, ainda não cheguei nem no meio do caminho, ela vai falar que a cultura do desamor, mas eu já falei várias coisas a respeito disso, né? A cultura do desamor, que é o mundo da ilusão em que a gente vive atualmente. A gente está num momento tão insano que o que era não é mais. O que valia não vale mais. Os valores são outros. É como se tivéssemos um mundo paralelo a essa realidade aqui. Então ela fala de valores superficiais que vocês já leram aí, que está a sociedade atual. O valor de uma pessoa é frequentemente medido pelas suas posses e projeções externas. É isso. Uma influencer famosa foi presa por tráfico, por jogos, foi condenada por tudo isso, quadriplicou, triplicou o número de seguidores quando ela saiu da cadeia. Só um exemplo.
Como assim você segue um bom exemplo desse, gente? Como assim? Como é que funciona? Por acaso, o meu terapeuta, que eu vou falar para você no final da história, é o meu maior influencer também. Depois você não saber por quê, mas vamos nós aqui. Então é isso, valores superficiais. O navio está afundando, e ao invés de a gente se agarrar a alguma coisa que flutue, não, a gente se agarrar um ao outro para afundar junto. Só pode ser, porque não é possível. Negligência espiritual. Há uma despreocupação em ser melhor, mais tranquilo e mais espiritual. Afastamos Deus da história, da humanidade. Afastamos Jesus da história da humanidade e colocamos os ídolos. Lembra do bezerro de ouro lá do Antigo Testamento? Pois é. Nós construímos outros bezerros de ouro e nós cultuamos no nosso dia a dia. E a gente não entende por que está esse sururu formado. Foco no externo, ênfase excessiva na produtividade externa, leva ao estresse e esgotamento. Aquilo que eu falei para vocês. Eu faço por obrigação, eu faço de má vontade, eu brigo com todo mundo, eu me estresso com todo mundo. Eu nunca vou estar harmonizado. Eu faço porque eu tenho que fazer. Não, não é porque você tem que fazer, não. É porque você é importante na engrenagem da humanidade. O teu trabalho é importante. Agora, quando eu vinha para cá, eu fiquei refletindo com a minha esposa. Botaram os garis tudo para limpar as ruas do Rio de Janeiro. Lá na minha área, estavam lá capinando. Eu disse, poxa, colocaram eles para trabalhar num domingo. Ela, mas por quê? Eu digo, funcionário público. Vai lá na prefeitura e vê se está funcionando lá. Se precisar de alguma coisa lá do serviço social. Não. Por que os rapazes da Colômbia estão trabalhando num domingo de feriadão? Deixa eu ver se eu acertei agora. Produtividade sem amor. E aí ela segue aqui. Nessa cultura do desamor que eu falei, valores superficiais, é o culto ao mamon que a gente falou, a influência que a gente já falou, a ênfase no materialismo, no aqui e agora. Eu sei que eu vou morrer daqui a pouco mesmo, então estou pouco me lixando. Não é assim que alguns falam? É isso. As futilidades, as aberrações, as agressividade e violência. E aí a produtividade sem amor, que a gente já falou também, é o automatismo, a má vontade, que nos leva à fadiga, o estresse, os desequilíbrios e os conflitos. Viu como já falei tudo aqui, o negócio não andou? Né? Agora vamos passar aqui. E aí, Joana de Anjos vai falar um negócio para nós, nos seus livros, que é a fuga da realidade. Hoje, muitos irmãos nossos estão num estado letárgico de consciência que não conseguem enxergar o óbvio. Jesus teve que lidar com isso na antiguidade. Quantos entenderam o que ele falou? Pedro teve que passar por um processo de humilde pescador a um ícone do cristianismo a duras penas. Os 12 que Jesus convidou para estar com ele representam cada personalidade nossa. Percebem que um era mais agressivo, um era mais não sei o quê, o outro era mais jeitoso, o outro tinha mais conhecimento, o outro era não sei o quê, não sei o que lá. Pedro era aquele ali que era casca grossa, mas bom de coração. Era aquele diamante que tinha que ir lá com o cinzel e batendo devagarzinho. Jesus foi trabalhando, até deixar ele no prumo. Agora vai, filho. É isso que ele faz conosco todo santo dia. Vai trabalhando em nós esses sentimentos, essas emoções, essa maneira de ver o mundo, de ver o outro.
E aí os desafios da vida moderna, vai que você consegue. No próximo slide, que é os desafios da vida moderna, agora ele resolveu que ele não quer me amar. Mudou para cá, já mudou para o outro. Ah, meu Deus do céu. Deixa aí, eu chego aí. No desafio da vida moderna, ela vai falar aí nos textos sobre a sobrecarga de informação, o trânsito caótico, o culto à vaidade, que é o que a gente já falou aqui. Então, ela está traçando um perfil do que é o materialismo, como a gente lida com o materialismo no nosso dia a dia. E depois ela vai dizer que rumo a gente tem que tomar. Então, diante disso, diante dessa realidade desafiadora para todos nós, o que fazer? E agora? E agora, José? Para onde? Para onde nós vamos? Para onde a gente olha é problema. Muitos dos quais não somos nós que resolvemos. Mas quais são os problemas que nós podemos resolver? Lá no Livro dos Espíritos, tem a questão 781. Kardec perguntou à espiritualidade: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Além de nós acreditarmos que somos espíritos imortais, por tabela, nós acreditamos num processo evolutivo espiritual e, por tabela, na lei de progresso. Tudo evolui, tudo progride no nosso mundo. Eu sei que vocês gostariam de estar morando nas cavernas ainda. Eu sei. Eu sei que vocês não gostariam de ter automóveis e ainda estar andando a pé. Eu sei. Mas o mundo evoluiu, infelizmente, para alguns de nós. E essa evolução é através do conhecimento. Daqueles que sentaram lá e ficaram lá horas e horas vendo como é que faz, como é que eu melhoro o mundo, como é que eu resolvo isso aqui. As pessoas têm que andar léguas e léguas para buscar água. Como é que eu faço para essa água chegar até essa pessoa? Como é que eu faço para essas pessoas chegarem mais rápido lá no socorro para atender? E aí hoje a gente senta, tem o mundo na nossa mão. A gente pergunta, Kátia, você sabe de tal coisa assim? Não, eu não sei. Como não sabe se você tem o mundo na sua mão de informações? E aí a resposta que a espiritualidade diz assim, sobre paralisar a marcha do progresso. Não, mas tem às vezes de embaraçá-la. A gente, nesse momento, a gente está nessa confusão aqui, que parece que a gente não está evoluindo, a gente está avançando, sim. Porque a gente está no momento da separação do joio e do trigo. Jesus falou lá atrás que até João Batista o mundo era tomado pela violência e os violentos o controlavam. Por que até João Batista? Porque depois de João Batista veio Cristo. A partir dali nós temos o reinado do amor. Esse amor que a Joana está falando aqui. Ah, Nil, tu tá de brincadeira. Com 2 guerras no mundo e tu tá falando que o reinado de amor tá. Tá. A gente está nesses resquícios ainda de animalidade que a gente carrega. Está tudo misturado aqui. Mas as pessoas que querem o bem, que querem a paz no mundo, já são em números significantes. E aí o poder do amor verdadeiro, cheguei aqui, vocês estão lendo aí, e eu vou aqui no meu aqui, ó. Humberto de Campos, eu cito muito essa passagem. Não falei que eu ia falar? Dona Deise. Tem um capítulo chamado Amor e Renúncia.
E Jesus está conversando lá com seus discípulos e tal, e Pedro pergunta para ele, e agora, como é que a gente faz para quando a gente tem que lidar com um familiar que não nos entende, não nos compreende, como é que a gente faz? Lá pelas tantas ele diz, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia, seu ponto de apoio, como ato de dar, é a essência da sua vida. Que amor é esse? Que renuncia a si mesmo, que se doa ao próximo, sem esperar recompensa alguma. É o amor verdadeiro que Jesus fala, é o amor sublime. Que vai nos levar a empatias, proteção, empatias, compaixão. Temos que exercitar a compaixão, perceber o sofrimento do outro, do nosso irmão. Talvez nós já tenhamos passado por esse mesmo caminho de dificuldades que ele está passando. Proteção. Nós que compreendemos esse nível de amor aqui, a gente já começa a se blindar de determinadas emoções, determinados sentimentos ruins. O mundo está desabando, mas você está ali. Você briga, você discute, você discorda de alguém. Em casa, então, né, filha? O negócio não é sinistro. Mas aquilo passa. Aquele sentimento ruim não pode ficar em vocês, gente. Sentiu, deu raiva, deu revolta, deu, mas deixa passar. Se somos energia, essa energia vem, passa por você, faz um estrago orgânico, dá dor de barriga, etc. E ela tem que descer e ir embora. Você não tem que ficar remoendo 3 semanas sobre a mesma coisa, o problema. Você nunca vai resolvê-lo. Foca na solução do problema. Você vai ver que o negócio some rapidinho. Esse método que o meu terapeuta me ensinou. Não foca no problema, foca na solução. Pode não ser a melhor solução. Percebe? Pode não ser a melhor, mas é uma solução. Você já está buscando resolver o negócio. Pode dar errado? Pode, mas não tem problema. Eu não posso ficar remoendo aquele problema ali dia e noite, com insônia, remédio tarja preta, e não sei o que, e não sei o que lá. Sem necessidade. Sem necessidade. Crescimento moral e espiritual, a gente já falou. Vida que segue. Será que eu consigo agora? Ah, meu Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Amor divino. Pedro vai falar lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11 e 12. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Um dos melhores remédios que eu já utilizei até hoje é esse tal de paz. Depois que eu tomei esse remédio da tal da paz interior, eu digo que nada me abala. Porque eu estou falando internamente. Mas tu acabou de falar que a gente se desequilibra. Não é isso que eu estou falando da coisa momentânea, não. A paz interior, a paz íntima que o amor te leva a sentir, é que você tem aquela tranquilidade de perceber quando você erra, quando você acerta, quando o outro está com razão, quando o outro não está com razão. Mas que isso não te torna dependente das emoções. Você está ali, você mantém a sua tranquilidade, a sua serenidade. Porque você sabe que é o melhor para você. Então ele fala do amor divino, fala da beleza natural, ela fala das águas vitalizantes, renovação constante. Tem um vídeo também na internet, agora que eu lembrei disso. Pergunta para uma moça muito bonita.
Ah, você que prega isso e aquilo, acho que ela fala de cristianismo, alguma coisa assim. Mas você é tão vaidosa, você é tão bonita, não sei o quê, tem muitos seguidores lá e tal. Como se ser bonito fosse ruim. Aí ela fala, ué, mas a beleza está em todos os lugares. Quem disse para que para eu fazer o bem e ser boa, eu tenho que estar feia ou ser feia? É só olhar lá fora, ela diz. A natureza é feia, percebe a diferença do olhar? O amor divino na natureza evolui sistemática e infinita. Nós temos pouco tempo para admirar o mundo que a gente vive. A gente se deixou levar pelo corre-corre e a gente não para. Lá no meu condomínio tem vários cantares de passarinhos. Quando um canta diferente, me chama a atenção. Opa, esse aqui veio passear por aqui, né? Não é daqui. Porque nos traz uma coisa tão, um lirismo, um som suave, harmônico, que nos tira desse mundo confuso. Vamos ver se eu consigo aqui, vai. Ah, assim. O amor humano e seus frutos. Através do amor das criaturas, paisagens são transformadas em jardins e pomares. André Luiz, o espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem um livro, Evolução dos Mundos, se eu não estou enganado. No primeiro capítulo, que ele vai falar do fluido cósmico universal, ele diz que existem os co-criadores, espíritos co-criadores em plano maior, e existem co-criadores em plano menor. Nós, a humanidade, somos os co-criadores em plano menor. Que Paulo vai dizer que somos cooperadores de Deus. Lembra que eu falei lá do processo evolutivo, que a gente tem que melhorar os negócios do Paranauê todo? Então, se vocês só estão sentados nessas cadeiras aí, porque um colaborador de Deus pensou em melhorar um assento para vocês. Alguém pensou em construir isso aqui para vocês, para nós. Tudo que nós criamos, nós estamos transformando aquilo que Deus nos deu como matéria, mas que vem de tudo de um único ponto. E aí ela vai nos falar sobre o perdão. O amor produz perdão, ajudando a recompor o que estava destroçado. É um outro nível. O amor vai nos levar a compreender o outro e a perdoá-lo. Até que chega uma hora que nem precisa mais perdoar. Não é vir a insignificância, não. É porque já não te atinge mais essa energia, essa vibração ruim. Você compreende o outro nas suas dificuldades. Que é uma dificuldade. Somos filhos do mesmo pai, percebe? Cada um tendo que lidar com o seu mundo íntimo. Então, se o outro se desequilibrou, lembra lá da história de Paulo, de Pedro que eu contei? Pois é, era uma família desequilibrada, ele tinha que ir lá ser a luz. Vai lá, filho. Brilha a vossa luz. E eu acho que eu cheguei no final. Olha que coisa interessante, chegamos no final. Quem quiser aprofundar essa questão do amor incondicional,
transformada em perdão, tem um livro do Brian Zahnd, Perdão Radical. Nesse livro ele narra várias histórias da prática do perdão no máximo dos tópicos. Aquele ali que você diz assim, não, meu, essa aí não dá para mim não. Dá. Você se esforçar, você consegue. Você perdoar um inimigo, perdoar o inimigo, que está lá, né? Perdoar os vossos inimigos. É o nível máximo, né? Por que a gente combate, concluindo aqui tudo? Por que a gente combate o materialismo? Já pararam para pensar? Por que nós somos espíritas, somos tratados como mais uma religião cristã que veio controlar a mente das pessoas? Eu sempre digo, o espiritismo é uma das possibilidades da gente entendê-lo é a religião. Mas eu não trabalho o espiritismo como religião. A doutrina está assentada sobre 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. Uma não vive sem a outra. Portanto, eu posso ser religioso, cientista e filósofo. Olha que coisa linda. Porque para a gente compreender o mundo e a mim mesmo, para eu me compreender, eu tenho que me ver nesses 3 aspectos, que sou energia, ciência. Eu sou uma energia que está condensada neste corpo belo e maravilhoso que vocês estão vendo, mas que um dia vai se dissolver e voltar ao todo universal. A minha filosofia de vida me ensina que eu tenho que melhorar a mim mesmo para poder ajudar o outro a melhorar também. A minha religião me mantém conectado o tempo todo com a divindade, porque eu entendo que a divindade é a divindade. Eu não preciso discutir se existe ou se não existe. A mim não me cabe isso. Eu não tenho capacidade para julgar Deus. Por isso, dificilmente eu digo, porque Deus permite. Tem essa capacidade de julgar Deus. Se é, porque é. Tem uma justificativa. Tem uma lógica. Eu que ainda não entendo. Não compreendo. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, não cola aí não que não está. Paulo vai dizer a Timóteo, no primeiro livro a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Portanto, se você admira aquela pessoa que tem muita riqueza, quando ela morrer, ela vai ter um caixão, uma roupa, um cortejo, mas a casa não vai. Não vai um carro forte atrás do carro fúnebre, com todas as suas riquezas. Não vai. Aquilo foi no tempo dos egípcios. Até hoje está lá a riqueza deles. Algumas foram saqueadas, etc. e tal. Mas não vai. Então Paulo sabia o que estava falando quando disse isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu percebi a grandiosidade das palavras de Paulo. Eu realmente não trouxe nada para esse mundo. Não vou levar nada desse mundo, a não ser valores não quantificáveis, mas sensíveis. Eu falo para esta criatura, não me pertence. Eu tenho dificuldade de falar minha filha porque dá a ideia da propriedade, mas não vai comigo. A minha esposa não vai comigo no meu caixão, só cabe um e é meu. Eu não vou dividir com ela. Então esse apego é diferente do desamor, pelo amor de Deus. A gente está num nível de amor aqui top.
Não vamos baixar o nível aqui. Ah, não vou amar minha esposa, não vou amar minha filha, vou brigar com todo mundo. Calma aí. Eu estou falando que eu tenho que respeitar esses seres que Deus colocou na minha existência como importantes para o meu crescimento, a minha individualidade, mas não me pertencem, porque eu sou um espírito reencarnado. Portanto, eu já tive muitas esposas, muitas filhas, já fui muitos avós, já tive, muitas mães. Tem uma que eu ganhei que está ali, a dona Márcia, diz que é minha mãe. Eu vou fazer o quê? Vou reclamar que eu tenho mais uma mãe? Não, não nos pertencem. São companheiros de jornada que a gente tem que aprender a respeitar, compreender e ajudar. E ajudar. É mais fácil nós evoluirmos juntos do que ela para lá e eu para cá. Senão não faria sentido o que a gente está fazendo aqui hoje. Conversando, refletindo. E aí, concluindo lá em Mateus, capítulo 11, versículo 19, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, quando Joana está falando em produtividade, ela está falando de trabalho. Portanto, eu não estou aqui a passeio, estou aqui a trabalho com vocês hoje. Estamos trabalhando a mente, estamos trabalhando as nossas emoções, estamos trabalhando os nossos sentimentos. É trabalho. Ah, não vou porque eu vou assistir mais uma palestra. Está perdendo porque não está trabalhando. Até porque isso aqui não é palestra. Isso aqui é um estudo que a gente está fazendo em cima de um texto. Troca de conhecimento e de informações que vai servir para alguma coisa. Então eu espero que de tudo que foi falado aqui hoje, alguma coisa, alguma frase, alguma ideia possa ter tocado você, tocado o seu coração, feito você refletir sobre a sua existência. E que você leve isso para a sua casa. E aqueles que estão na internet, possa servir para você se tornar uma pessoa melhor. Sempre há o que melhorar. Eu estou nesse esforço. Aproveitando já para concluir mesmo, tá? Quem está na internet, eu perguntei aqui se o pessoal queria saber quem é o meu guru, o meu terapeuta. Se vocês da internet querem saber quem é o meu terapeuta, deixa o like e bota lá nos comentários que quer conhecer o meu terapeuta. Mas voltando aqui, hoje se faz mais importante de qualquer coisa, na minha concepção, é o conhecimento. Busquem o conhecimento. Busque as informações corretas. Se você quer saber sobre algo que tem dúvida, pega o que o inimigo está falando e pega o que o amigo está falando. Aí você compara ali as informações. Não vai de primeira no teu influencer, não. Não vai. Tudo que tem no mundo é maravilhoso, é lindo. Nós que enfeiamos. Nós que desviamos da função correta. Então tenhamos paciência, confiemos na misericórdia divina. Ninguém está dormindo na espiritualidade. Eles estão trabalhando muito mais que nós. A gente aqui só faz um recreiozinho. E quem trabalha de verdade são eles, para colocar esse navio de novo no prumo e rumo ao porto seguro.
A gente está no meio do mar ainda, balançando para um lado e para o outro. Mas não vai afundar, não. Outro dia tem um rapaz que disse, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Aí eu olhei assim, como assim, cara pálida? Na Bíblia diz lá, né? Você não sabe nem quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, só Deus o sabe. Pregando a desgraça, pregando a tragédia, sem necessidade. E a gente está aqui fazendo o equilíbrio de forças, pregando o amor. Amai os vossos inimigos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos aqui o próximo, a Deus e a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar para aprender a amar o próximo, para depois eu chegar a amar a Deus do jeito que tem que ser. Ficou claro para vocês? Se não ficou, se ficou confuso, eu lamento. Foi o máximo que deu. Um bom domingo para todos vocês. Desculpa o alongar da hora. Um bom domingo para vocês.